Crianças brincando de amarelinho, pulando amarelinho. Crianças, meninas brincando de boneca. Guris, meninos brincando de carrinho. Mas não foi isso que aconteceu. Esta história, a história que eu vou contar agora, telespectador e telespectadora, pasmem, uma menina, uma criança de apenas 11 anos de idade, foi pego com uma quantidade de crack, a pedra da morte. A guarnição ostensiva do setor leste encontrou esta quantia de crack com a menina de apenas 11 anos de idade. Essa é a pedra da morte e uma quantia em dinheiro. Soldada Ana Cláudia, quanto tem em dinheiro aí? Aqui nós temos R$ 27, né? Mas esta quantia... ela ia fracionar, na verdade, né? Aqui ainda tem a pedra inteira, né? Iria fracionar, o que geraria um valor alto, né? Mas que, na verdade, para ela ia ficar uns R$ 10 apenas. Porque ela é usada. Ela é usada, ela é uma laranja, né? A gente observava ela já há algum tempo, né? Então, ela tá sempre na rua, todos os dias, né? Vocês já vinham observando, o soldado Isoton, esta criança lá na região de São Pedro? Correto. Então, esse é um resultado também do policiamento ostensivo nos bairros. Esse trabalho ele dá essa possibilidade de observar dia após dia o movimento de uma pessoa em específico. E essa criança já levantou suspeitas em outras oportunidades de que estaria comercializando produto ilícito. E a semana passada, então, nós avistamos ela em atitude suspeita numa esquina do bairro. E ao chegar com o auxílio do canil, localizamos então uma quantidade, naquela ocasião, de 10 pedras de crack fracionadas já, mas ela se evadiu do local. Então não conseguimos fazer o encaminhamento dessa criança para a delegacia. E hoje, na manhã de hoje, por volta das 10 horas da manhã, observamos mais uma vez o movimento suspeito dessa menina, e aí, com a ajuda, o auxílio da policial feminina, que pôde fazer a revista, pôde fazer a busca pessoal nas vestes da menina e encontrou essa quantidade. Então ainda não temos o peso dessa precisão dessa substância, mas eu acredito que fracionando essa pedra seriam talvez comercializadas aproximadamente 50 pedras de crack. Então essa pedra sendo fracionada aí daria para ela comercializar várias pedras de crack. E o dinheiro que ela tinha trocados caracteriza então de fato que ela estaria comercializando esse produto. Isso é lamentável, porque apenas uma criança, né, apenas 11 anos de idade, deveria e poderia estar ainda curtindo a infância, brincando. Exatamente. Então, aparentemente, observando, é apenas uma menina de 11 anos, passa a maior parte do tempo pulando amarelinha, brincando com alguns amiguinhos e acima de qualquer suspeita. Mas esse trabalho do policiamento ostensivo, então ele multiplica os olhos da polícia e dá essa possibilidade de acompanhar e acabar nessas apreensões de substâncias aí, onde menos se suspeita. Esse é um trabalho preventivo também da polícia. Exatamente, a ideia mesmo quando não são feitas as apreensões desse produto ilícito, mesmo assim a presença policial já acaba diminuindo o movimento do tráfico no bairro, nos bairros aí onde tem a maior incidência. Então para nós já é uma grande conquista aí para a população também, que já vai inibindo o comércio de droga nos bairros de Chapecó. Vocês encaminharam, trouxeram aqui para o Conselho Tutelar. Exatamente, então a medida cabível quando se trata de uma criança, no caso dela de 11 anos, então é encaminhamento para o Conselho, que vai fazer esse acompanhamento e também o contato com a família, até porque o trabalho do Conselho é esse, tentar trabalhar um pouco na raiz do problema, que seria a questão familiar. Muito obrigado, soldado Isoton.
que foi vereador em São Lourenço do Oeste, deixou a legislação da Câmara para atuar na Polícia Militar, vocacionado soldado Isoton. E a Ana Cláudia, policial feminina, é que o soldado Isoton citou que pôde fazer então a revista pessoal nesta criança, nesta menina. Quando você fez a revista, soldada Ana Cláudia, ela chegou a falar alguma coisa para você? Não, todo momento ela calou-se, né? Então, fiz a busca pessoal e ela ficou um pouco retraída, né? Porque ela era abordada, mas nunca era revistada por só ter guarnição composta por soldados homens, né? Então, hoje ela está vendo, então, que todas as vezes ela vai ser abordada, mas infelizmente, como só tem 11 anos, né? É conselho tutelar a medida cabível, então... Isso é a importância de se ter na guarnição uma policial feminina, que numa situação destas é possível fazer a revista pessoal nas mulheres. E o soldado Giovanni também presente. Hoje não vamos conversar com o soldado Giovanni. Numa próxima, vamos falar com ele também. Agora, neste momento, nós vamos ouvir então a conselheira aqui do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, cabe a ele aplicar medidas de proteção, né? Então a gente vai encaminhar para a rede de atendimento, que vai fazer o atendimento a essa família, fazer o atendimento psicológico, de repente um possível envolvimento com droga, negligência, enfim... Nós aplicamos exatamente, como é criança menor de 11 anos, menor de 12 anos, ela não comete ato infracional, ela não pode ir para a delegacia, tem que ser entregue ao Conselho Tutelar, né? Porque o Conselho Tutelar compete aplicar as medidas de proteção que vão desde esses encaminhamentos que eu já falei, né? Para a CAPS e para a rede de atendimento, que assistência, saúde, educação, que deve proceder então o atendimento e a garantia de direitos da criança e do adolescente. Certamente que isso implica em medidas aplicadas à família, né? O Conselho Tutelar também aplica as medidas do artigo 129 que dizem respeito aos pais ou responsáveis, né? Desde representação, se configurar em negligência, falta de cuidado, de acompanhamento, até representação junto ao judiciário. Primeira vez que esta criança vem aqui no Conselho? Sim, nós não tínhamos nenhum registro desse. E assim, né, a gente tem que pensar também, né, no aumento, eu diria, ou enfim, do uso, né, de crianças. Ela tem 11 anos, não que ela não tenha, talvez até tenha o discernimento, né, do aliciamento dessas crianças para tráfico de droga, né, pensar em políticas públicas, porque há de se pensar de que como que a gente não tinha a considerar o que houve da polícia, enfim, de que isso vinha acontecer, nós não tínhamos nenhum fato envolvendo essa criança, né? Nem envolvendo esta família registrado no Conselho Tutelar. E cadê? Não estou, por favor, aí dizendo que o problema está na educação. Mas certamente ali nós temos uma política de atendimento, nós temos uma rede de atendimento que em algum momento, seja com relação à família, seja com relação à própria criança, em algum momento deixou de fazer alguma coisa, né? Não é porque a polícia viu. Gente, a gente precisa pensar em políticas de prevenção, né? O que leva uma criança é muito fácil, né? Vocês devem ter ouvido falar, dão o que para ela? Ela não ganha dinheiro, ela ganha salgadinho, ela ganha doce, ela tá na rua, né? Então, o uso disso tem aumentado frequentemente. Cadê? Me parece, assim, muito tranquilo eu pegar uma criança de 11 anos. Cadê? Devia ser responsabilizado o traficante. Cadê o traficante? Se eu tenho visto isso há tanto tempo pela rua, cadê? Não que não esteja, não sei. Nunca aparece. Gente, então assim, a gente precisa pensar nisso, né? Quando se trata de criança, quando se trata de adolescente, porque ela vai fazer 12 anos. Seria a mesma coisa que discutir a idade penal como se com 16 anos, com 18, morresse. Vai voltar para a rua. E o que a gente vai fazer? Então precisa ser pensado pela sociedade, precisa pensar enquanto sociedade o que nós estamos fazendo. É dever da sociedade em geral, é dos pais, dos responsáveis, do poder público e da sociedade em geral. Sempre que eu vejo uma criança em situação que eu considero de risco, né?
em prevenir aquilo, em denunciar para os órgãos competentes, seja para o Conselho Tutelar, seja para a polícia, seja para o Ministério Público, né? Para que a gente então tome as medidas preventivas que a gente pensa que pode e ver o que está faltando. Eu acredito assim que seja um problema social, obviamente, é uma dificuldade, mas existe aí uma falha de uma rede inteira. Me parece isso muito, talvez até do próprio Conselho Tutelar, mas a gente recebe denúncia, né? Então eu não tenho como ir lá na rua e verificar isso. A partir de agora vocês vão visitar Sim. então a família da menina. Vamos proceder todo o atendimento, o acompanhamento, para ver o que está acontecendo. Certamente que ela vai ter, não vou dizer que isso mude, se configure, mas assim, é nossa responsabilidade, né? Responsabilidade da sociedade em geral, não só do Conselho, mas de todo mundo, de proceder esse tipo de direito de orientação, de denúncia, de encaminhamento, de cuidado com as nossas crianças. Muito obrigado. Marloiva, do Conselho Tutelar, ela é a conselheira, Conselho Tutelar Sul, Região Sul, com imagens de Gilberto Luiz Concato, o repórter sem maquiagem, sem papas na língua e sem cortes, J. Biavati.